Gravando. Então, pessoal, bom dia. Eu sou Raíssa Palma, sou estudante do doutorado na UFMG, participo do grupo de pesquisa de tradução para teatro e estou aqui hoje entrevistando o ator Júlio Adrião. Júlio desenvolveu um trabalho muito importante ao longo de sua história com a obra de Dario Fo, um dramaturgo, encenador italiano. Júlio passou 6 anos na Itália, né, trabalhando com diversas companhias e com foco no teatro físico do ator, lá na Itália. Em seu retorno, ele realizou uma obra solo, né, um monólogo, sobre um texto de Dario Fo chamado A Descoberta das Américas, com a direção de Alessandra Vanucci. Então, o foco da nossa entrevista aqui hoje é descobrir como que foi esse processo de, primeiro, a descoberta das Américas do Dario Fo, o que a descoberta das Américas implica na perspectiva de um brasileiro que sai das Américas, que sai do Brasil, e que aí depois retorna para o Brasil com um olhar distanciado, talvez, e como que é esse retorno, né? Como que foi? Eu queria saber um pouquinho, Júlio, de você, como que foi esse processo tradutório, como que se deu o processo de encenação, se você também teve uma influência no texto final que chegou em português, na encenação do português, se você observa diferenças entre traduções voltadas para a cena e traduções voltadas para a leitura, né, para a página. Enfim, acho que vou deixar você bem à vontade na sua explanação e qualquer coisa a gente eu vou intervindo também. Muito bem-vindo, muito grata pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Raíssa. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco desse trabalho, desse processo todo, que eu considero que digamos assim, eu não sou um acadêmico, mas se eu fosse fazer uma comparação, eu acho que se a minha ida para a Itália foi uma espécie de mestrado na minha carreira de trabalho, o mergulho na obra do Dario Fo teria sido meu doutorado, assim, né? Mas o que eu acho legal é que você já levantou aí foi esse processo de você pegar um texto e chegar à palavra final da encenação. Como que esse processo se deu, né? Você tem aí uma quantidade de textos teatrais que são traduzidos de todas as línguas por tradutores, né? Pessoas extremamente preparadas, não só na área da língua, mas também, muitas vezes, no contato com a própria processo de dramaturgia, né? E a grande questão para nós, para mim, para Alessandra Vanucci, que é italiana, de Gênova, é professora atualmente da UFRJ, professora da Escola de Comunicação da UFRJ, a questão grande é como fazer a palavra caber na boca do ator, sem perder o que ela tem de essencial da sua origem, sem, né, sem corromper a ideia central, mas muitas vezes, sim, tendo que falar uma outra coisa, até por conta de coisas que não seriam compreendidas por questões culturais, né? Você fazia aproximações do próprio João Padan, que é o nome que dá o título, João Padan, La Scoperta dell'America. João Padan já, por si, em português, seria talvez uma aproximação, seria um Zé do Monte, um cara que vem do interior, de uma área menos... que só de eu falar Padan, você já, para o italiano, já sabe lá que a Pianura Padana, que é uma região centro-norte da Itália, de onde houve grande migração naquele período para as regiões portuárias, pessoas tinham pouco trabalho, então viraram
pessoas que não tinham um preparo intelectual e foram trabalho braçal. Então, Joan era qualquer, né? Um Zé da Padânia. E esse cara, só o nome já dava uma localização, digamos assim, de origem desse cara. Então, assim, já tem um entendimento que no Brasil não tem. E a gente preferiu manter isso, porque João Padan era um nome muito bom. E a gente não queria botar um Zé do Monte, por exemplo, assim, que era uma coisa muito vaga também, ou né, você chama, como aqui você chama de forma, né, o lugar o cara que veio do Nordeste, numa época ele era principalmente muito, você chamava, todo mundo que vinha do Nordeste era o Paraíba, né? Por quê? Porque ele cumpria aquele lugar socialmente, né? Então tinha inclusive uma alcunha pejorativa isso, né? O Padã também tinha essa questão de localização e de pejorativo também, né? Bom, voltando, deixa eu te falar como é que se deu, né? Eu, no meu período na Itália, que foi o final dos anos 80 até o início dos anos 90, eu entrei em contato com a obra do Dario Fo por meio de VHS. Eu não vi o Dario Fo ao vivo. Eu só vim falar com ele muito tempo depois, uns 10 anos atrás, por telefone, né? Mas isso foi uma outra história. A questão é que eu me encantei muito com a obra dele, com o ator que ele era, porque ele era um cara plural, né? Ele era um ator, um diretor, um dramaturgo, embora ele tenha tido origem no teatro na parte de artes. Ele era um artista plástico, ele é um cara que pintava, como você viu nos desenhos do livro que você trouxe, que é a base da nossa tradução, né? Tem um texto à esquerda falado e um texto escrito. A gente vai falar sobre isso. Como que é a estrutura do texto de origem, isso é importante também para a nossa tradução. Mas o Dario Fo era esse cara da Vou mostrar. cenografia. Mostra, Vou mostra. mostrar aqui daqui a Eu vou pouquinho. falando, mostra aí. Tá bem. Esse texto foi publicado dessa forma, em desenhos. Eu tenho esse livro, né? Ele tem desenhos de várias cenas, né? Tá aí, João Padan, ele foi Prêmio Nobel de 97. Esse texto é de 92, quando ele foi convidado pelo pessoal de Sevilha para escrever um texto, fazer uma encenação. E aí se você correr aí, a gente vai ver, esse já Só, é um desenho, né? Um desenho do só Dario Fo, comentar aqui, Frank a Arame, que é a Franca esposa Rame, dele, né? que é a Frank Arame foi a pessoa que fez o Dario Fo, foi o pilar de sustentação da organização possível do Dario Fo, né? Era também atriz, mas uma pessoa extremamente não só apaixonada por ele, mas assim apaixonada ao ponto de fazer ele ser o melhor dele, né? E ele realmente foi o melhor dele, graças também a esse apoio que ela se colocou sempre saindo da ribalta e colocando ele né, e fazendo ele fazer o que ele fazia de melhor, né, que era estar no palco falando. E aqui você vê em vermelho, vai, valsa, ormeggi, arma laranda, soi trinquete, lleva âncora, su alza. Isso tudo é um texto oral. O Dario Fo é um cara extremamente inteligente e com uma versatilidade muito grande, uma cultura muito vasta na Itália e assim da história italiana e dos dialetos. Então ele brincava muito. E mesmo que não fosse tão verdade o que ele falava, a forma era muito bom. Então não importava se o narrador ele é o dono da história, ele conta o que ele quiser. O que o narrador conta é a verdade dele. Isso valia também para o Dario Fo em termos do uso da linguagem, de forma, ele dizia que aquilo era uma coisa, não necessariamente era exato aquilo, mas ele era extremamente conhecedor e tinha a fluência disso. Então ele brincava, acima de tudo, de play, né, giocare, que era, ele jogava, brincava com as palavras, ele gostava das sonoridades, então ele brincava com a sonoridade do norte, do sul, do interior, então ele tinha uma capacidade de brincar com que depois também tem esse conceito do gromelô, que são as palavras sonoras, que são as sonoridades das ações, que são as onomatopeias também, né? Então, assim, ele usava muito tudo isso para organizar a contação de história dele, a narrativa dele e o desenvolvimento dramatúrgico. Então, esses textos
esse texto, em especial, ele fez esses desenhos. A partir dos desenhos, ele mostrava os desenhos e narrava a história. Ele não tinha um texto fechado. Então, esse texto aí em vermelho, ele foi transcrito do texto falado. Só que era um texto extremamente sujo em termos de italiano puro. Era um texto totalmente cheio de neologismos, cheio de hispanismos. Essa era a brincadeira dele com esse texto, que o João Padan, um sujeito que vem do interior norte da Itália, vai para Veneza, de lá vai para Sevilha, fugindo da Inquisição. Na Inquisição, lá em Sevilha, ele embarca, por acaso, também fugindo de novo da Inquisição, para, né, numa das caravelas de Colombo e tal, e vai dar lá em Santo Domingo, antes de ir para a Flórida, enfim. E isso, obviamente, com uma embarcação cheia de gente de todo quanto é lugar, especialmente hispânicos. Então, o texto ele é cheio de hispanismos, né? Para a publicação, eles acharam interessante não só colocar os desenhos que originaram o texto falado, mas também colocar o texto, não só o texto transcrito, mas também um texto italiano organizado. Então, assim, quando você vai no texto em negro aqui, vai, leva vermelho, arma laranda, sul triqueto, leva l'âncora, Suíça, isso, e vai com o paronel. Isso usa palavras arcaicas, mas ele gostava dessas palavras. Então, assim, ele cria um duplo texto ali, onde você pode, inclusive, ter uma organização melhor, inclusive para quem for fazer uma tradução, né? Que foi o nosso caso. A Alessandra Vanucci já morava no Brasil desde 96, acho. Quando nós nos conhecemos, foi por meio de amigos em comum. Ela buscava alguém que falasse italiano bem, mas fosse brasileiro. Eu tinha chegado há pouco da Itália, ela já falava bem português, quase sem sotaque como ela fala, mas não o suficiente para encarar uma tarefa como essa, de traduzir um texto dessa envergadura. Então, nós nos conhecemos e ela me convidou, vem cá, você não quer me ajudar a traduzir? Eu estou com um primeiro recorte. Eu fui ler e assim, tinha muitos problemas em termos assim, da palavra final que ela encontrava. Então, nós sentamos exatamente assim, ela no computador, com o Word aberto, isso Certamente no ainda ano não 2000, era por conta... essa publicação, né, com a orientação da Franca Rame, É, já era essa. era É, essa. E aí vocês podiam também ter Por acaso, essa clareza. ela tinha esse livro, eu tinha esse livro. Eu tenho o livro que deu origem a esse. O livro que eu tenho é um livro grande, de 50 centímetros, grande, com um tipo de papel. Eu ganhei esse livro quando eu voltei para o Brasil em 94. Né? Ele tinha acabado de ser lançado em 93 e eu ganhei dos meus alunos lá, que eles sabiam que eu era muito afim da obra do Dario Fo, e tinha acabado de ser lançado e tinha tudo a ver, né? Era o cara que era a descoberta da América, a descoberta do Brasil, praticamente, né? Das Américas, um texto de a descoberta das Américas, delle Amériche. Então, eu ganhei esse livro, por acaso, eu tinha esse livro, por acaso, ela me chamou para traduzir com ela já tinha um primeiro exercício, e nós sentamos, ela em frente ao Word do computador, e eu sentado ao lado dela, com o livro aberto, ela também com o livro dela aberto, e a gente ia lendo as duas versões, e eu ia falando imediatamente da forma mais aproximada que eu conseguia as melhores palavras, inclusive tirando dúvidas com ela sobre os significados de algumas palavras. Então, assim, era muito dinâmico. A gente, em uma semana, a gente fez um primeiro tratamento, acredito que foi uma coisa assim, e lemos e vimos que tinha problemas, né? E voltamos às traduções e fizemos assim uma série de tratamentos, fizemos uns 4 tratamentos, sei lá, e a partir desses 2 textos. Ao chegar no último tratamento que nós fizemos, ela se virou para mim e falou: não adianta, Júlio, por quanto a gente possa melhorar, a gente nunca vai chegar na qualidade do texto falado, porque ele foi um texto fluido, ele foi um texto que ele falou, ele não pensou esse texto organizadamente, ele falou esse texto, ele se divertiu. A única saída para a gente ter a qualidade do texto oral que ele tem aqui
exposto em vermelho, é um ator falando. Aí me olhou assim, né? O ator aqui é você. Eu falei, você tá louca, eu não conheço, eu não sei falar o texto. Se Júlia, ela me vira, convenceu. falou assim. Ela falou assim, olha, a gente já leu essa história nesse último mês várias vezes, você sabe a história. Então, mais importante do que você saber o texto, você sabe a história. Então, conta essa história do jeito que você lembra. E nós começamos a brincar com isso, né? Eu levantei, comecei a contar a história, fui travando, fui soltando, e aos poucos eu fui falando esse texto. Aí comecei a falar de novo, e naturalmente o corpo pedia para levantar, o corpo pedia para agir, e nós encontramos, inclusive, um caminho para o que se tornou a encenação, né? Então, foi uma espécie de dramaturgia do ator, o corpo falando junto com o texto. Isso foi um processo muito rico, né? E nós nos convencemos que a gente tinha que levar adiante aquilo, e aí, a partir dali, eu fui fixando o texto novo, que, por sua vez, só foi escrito verdadeiramente muitos anos depois, a partir, inclusive, de gravações que a gente tinha feito do espetáculo na íntegra, porque eu não conseguia parar para falar o texto sentado. Eu só consigo falar o texto em ação, porque a ação física ela traz a memória da palavra, do texto, e ele tá junto. Então, isso é uma coisa específica, não só do teatro, mas do tipo de ator, né? Do tipo de atuação que eu comecei a desenvolver. Então, assim, não foi um texto que eu memorizei para fazer. Eu comecei a fazer e comecei a memorizar, e a não só memorizar, mas assim, a estruturar esse texto final. Então, a contribuição que eu dei foi encontrar essa palavra final. Obviamente, ela não só está ancorada em todo o significado, a intenção dele, mas tem muitas coisas novas também, não só do português daqui, mas também das minhas questões, das minhas memórias, das minhas referências de homem, de menino, de ator e tal. Então, é uma tradução extremamente pessoal, né? Eu acredito que outro ator que fosse fazer esse texto, se ele pegar a nossa tradução, onde nós paramos antes de fazer o exercício, ele faria um outro espetáculo e faria um outro texto. Então, o nosso texto, eu considero que a gente parou de traduzir num momento que, digamos assim, para uma publicação, ele não revela a qualidade do texto final do Dario Fo, tampouco esse em preto aqui, porque mesmo esse aqui em preto, que não foi escrito por ele, foi muito fiel ao que está em vermelho, que é o texto que ele falou, né? Ele não escreveu, ele falou. Então, eu acho que esse foi um processo muito singular de tradução, né? Não é dessa forma que os tradutores trabalham, porque normalmente os tradutores não são necessariamente atores, não são eles que vão atuar, eles são pessoas ligadas à língua mesmo. Agora, um texto de um autor como o Dario Fo coube essa questão do processo de encenação junto com o processo de formalização desse texto, na medida que ele era um texto extremamente orgânico, né? Ele precisava desse vigor. A encenação, se você olhar a encenação no YouTube, você pode ver essa encenação do Dario Fo, ele fala muito próximo a esse texto, mas eu não sei quantas vezes ele fez na vida dele esse texto. Certamente ele fez menos do que eu, porque ele fazia muitos espetáculos ao mesmo tempo. Então, ele fez foi um espetáculo que ele fez sob encomenda em 92, acredito que ele tenha feito durante alguns anos, e tenha parado de fazer. Eu fiz mais de 700 vezes em 15 anos. Então, assim, hoje, o texto que eu falo é o texto exato, e a ação física que eu faço é a ação física exata, por mais que sempre haja a questão do dia que você faz, né? Então, aqui eu já estou passando por uma outra coisa que não é exatamente a questão da tradução, mas Não, mas que nos voltando, então, interessa, que a nos interessa tradução, com certeza, né? é, Estou até aproveitando para agradecendo tradução com aqui a a... Alessandra, Pode falar. então, a tradução com a Alessandra Vanucci, ela foi a primeira de nossas traduções. A gente traduziu vários outros textos depois, textos teatrais, né? Como
alguns clássicos, como Salomão e Marcolfo, o Diálogo de Salomão e Marcolfo, que é um texto que não tem de um autor desconhecido. Traduzimos uma obra do Rusante, que é o Angelo Beolco, dito Rusante, que é um autor do século XVI, que tinha um dos espetáculos dele era o La Mosqueta, que é precursor da comédia dell'arte e tal, e também um texto forjado na oralidade. Então as publicações são as primeiras publicações de textos, né, nessa época, né, século XVI, início do século XVI, e a gente fez uma tradução também muito orgânica e ensinamos também essa tradução. Então, assim, as nossas traduções sempre passaram pelo arredondamento da boca do ator que a falava, né, que ia dizer o texto. Ele sempre se apropriava e melhorava a embocadura. Isso foi muito, muito importante, né, para a qualidade, digamos, final do texto. E isso é um processo muito singular, muito específico, né? A maioria das pessoas, como eu disse, em termos de academia, quando você trabalha tradução, você não acredito que não seja por aí que se faça a tradução. A gente raramente foi para um dicionário e tal, até porque assim, a Alessandra, com todo o preparo dela, ela é formada em letras, inclusive na Itália, ela fez mestrado e doutorado no Brasil, mas ela formou em letras em Bolonha. E o teatro veio na sequência, né? E a gente não precisou disso, na verdade, não por arrogância nossa, mas assim, pelo fluxo mesmo do trabalho, que era muito engatilhado. A gente achou um processo que era muito fluido, muito fluido. Ele não era, talvez, tão... o resultado talvez não seja tão preciso em termos da linguagem mesmo, italiano, português. A gente rompeu com essas formalidades, né? Mas foi um E processo muito vocês chegaram prazeroso. a... Deixa eu te interromper só um pouquinho. Vocês chegaram a publicar o texto final para o português? Existe, por exemplo, uma publicação com o texto original do Dário Fo, um desses dois, também nem sei qual seria o texto em vermelho, né, do dialeto, o texto em Eu preto, acho que que o mais representa interessante esse mais... Eu acho que o mais interessante seria quase que um abuso, né? Talvez fosse um pouco pretensioso da nossa parte, mas em termos acadêmicos talvez fosse até interessante fazer o mesmo, a continuidade. A gente tem aqui em vermelho a origem falada, em preto a tradução para o italiano, aí teria em azul a nossa tradução a partir principalmente do texto em preto aqui, e aí em roxo, sei lá, ou em verde, né, ou de novo em vermelho, o nosso texto orgânico falado de novo. Acho que isso seria um Isso, trabalho bacana, de que nós novo, não fizemos. vermelho seria Nós não lindo, né? publicamos. Porque ele partiria de uma coisa falada em italiano para fechar um ciclo, né? Naquilo que é o texto da boca das pessoas, né? Da boca do personagem mesmo em português. Eu tenho esse material, eu tenho esse material. Eu acho que se algum já fizeram algumas. Esse trabalho da Descoberta das Américas, a nossa versão já foi objeto de estudo de alguns, inclusive mineiros. Um rapaz de Belo Horizonte fez uma tese de mestrado, né? Então já teve pelo menos umas 4 teses de mestrado defendidas a partir, mas principalmente da questão do ator, da atuação, né? Certo. Não houve uma tese de mestrado que mergulhasse dentro desse aspecto da tradução, né? Talvez ainda haja, porque assim, são trabalhos que acaba que a gente não se interessa em fazer porque demanda um tempo, demanda recursos, demanda uma série de coisas e a gente não tem um objetivo maior com isso. Eu não faria isso por vaidade, eu faria isso talvez para encerrar um ciclo, mas assim, mais do que tudo para dispor, né, para as pessoas de interesse nesse processo de trabalho. Eu acho que isso não seria um trabalho que me pertenceria agora. O que nós fizemos agora no ano passado, no início da pandemia, do lockdown e tal, foi
botar em prática um projeto que era um projeto antigo, que era de organização de acervo. Então, nós começamos a publicar a partir de abril do ano passado, abrimos um canal no YouTube que chama Descoberta das Américas, Júlio Adrião, e lá temos mais de 30 vídeos publicados, inclusive várias versões do espetáculo na íntegra, desde 2000 e pouco, 2005, quando estreou verdadeiramente o espetáculo, né, porque a gente teve um hiato aí de tempo, até 2010 lá é a última, mas eu tenho outras que ainda vão entrar, que já são de 2016 e tal, e é legal ver o processo de amadurecimento desse texto também e da encenação. Isso foi uma coisa legal. Então, algumas pessoas agradeceram por essa oportunidade de ver um processo de amadurecimento da estrutura de um espetáculo que permanece vivo durante tantos anos, com o mesmo elenco, né? No caso, o mesmo ator, e como que isso permanece, o que permanece igual e o que modifica, e por que permanece igual e por que modifica, o que é importante, né? Isso dá muito pano para manga, e certamente a Descoberta das Américas, como eu falei, seria o meu doutorado, né, no processo de trabalho, porque ele me proporcionou um espaço de pesquisa inusitado, que eu jamais jamais pensaria. Tanto que esse processo acabou gerando uma oficina, que é o Ator no Solo Narrativo, que eu venho fazendo desde 2007, e que hoje é um trabalho muito de criação, que eu valorizo a questão da estrutura dramatúrgica criada a partir do desenvolvimento da ação concreta. Então, você começa... Então, volto a dizer, mais importante do que saber o texto é conhecer a história. A gente parte da história. É muito legal, porque as pessoas começam a entrar em contato com um outro aspecto da criação, que é um aspecto, às vezes, autoral. Aqui eu tinha a vantagem de ter um texto de alta qualidade estrutural, dramatúrgica, que foi mantida. A gente mantém exatamente... Tem cortes, obviamente, que a gente tirou momentos inteiros, porque o espetáculo é cíclico e repetitivo, ele é um épico, né? São várias histórias dentro de uma grande história, então a gente tirou um pedaço e tal, para caber em 1h10, 1h15 que virou o espetáculo durava 1h40, ninguém aguentava mais, né? Então, a gente teve que também ter esse aspecto cirúrgico da edição, mas estruturalmente a gente tinha de origem uma coisa muito bem resolvida. Nem sempre você tem isso nas histórias originais, quando as pessoas atualmente trabalham muito com autoficção e tal, e querem trabalhar uma estrutura, e aí já é uma outra história, que é a construção dramatúrgica. Mas, de qualquer forma, a construção da dramaturgia a partir do texto falado e amadurecido no processo de criação da cena é um processo que muito me interessa e tem gerado bons frutos. Com relação à tradução, a gente tem continuar a fazer algumas traduções, de vez em quando ela me chama, a gente tem uma parceria bastante forte nisso, e acima de tudo isso, a gente se divertiu muito encontrando as melhores palavras para manter aquela fidelidade daquele texto que a gente entendia que era tão rico e que a gente queria que o brasileiro tivesse a mesma experiência, degustasse daquela coisa que para nós era um primor às vezes. E às vezes é muito difícil encontrar isso, né? Júlio, eu vou interromper o compartilhamento. Ou, na verdade, até, eu ainda queria que você comentasse um pouquinho. Por exemplo, como eu te disse, né, e eu acho que a gente vai tentar colocar os links do YouTube, tanto da sua montagem, depois você até me sugere qual que você gostaria que fosse associada, né, no nosso evento, e o link, talvez, da montagem, da encenação feita pelo Dário Fo, quem sabe. Mas eu queria que você comentasse essa imagem aqui, se você puder, porque ela, para mim, é muito representativa mesmo dessa posso dizer assim, vivificação que você deu para o desenho do Dário Fo, sabe? Eu, assistindo a montagem, eu consigo... Quando eu assisti primeiro a sua encenação, depois eu tive contato com o livro, e para mim é como se o Dário Fo tivesse desenhado aquilo que você fez. Eu, como
como foi o meu primeiro contato foi inverso, eu percebo um outro caminho, um caminho de retorno, né? Como que isso se deu para você na construção do seu personagem? Queria ainda te perguntar isso e depois eu interrompo o compartilhamento. Na verdade, assim, eu não me prendi muito às imagens escritas, desenhadas pelo Dario Fo e abandonei de cara o texto dele. Porque assim que a gente teve o nosso texto em português, a gente foi cada vez, a gente voltava pouco ao texto dele, às vezes para tirar alguma dúvida, mas assim, um tratamento gerava o próximo tratamento e a gente foi cada vez mais abrasileirando, trazendo não só para o português que fluísse na boca do ator, mas também para um, um português para dentro desse jogo que foi, né? Aqueles momentos de que você encontrava uma bobeira, alguma coisa, alguma referência, trazia para dentro e aquilo passava a fazer parte da nossa dramaturgia também. Aqueles textos que não pertenciam exatamente daquela forma. Então, tinha essas intromissões, assim, que eu acho que, quando o Dario Fo, eu conversei com ele em 2008, por telefone, ele falou isso, né? Ele falou: eu acho legal você fazer esse texto. Na verdade, é mais legal até do que eu, porque você é esse cara que é descendente desse cara que foi e ficou, né? Eu olhando para você, ele tinha o meu material lá, eu vejo, né? Você de origem europeia, né? Por mais que tenha um índio aí misturado, mas tem essa origem portuguesa e você é o cara que é fruto daqueles que não voltaram. E ao passo que ele nem veio, né? Mal veio, veio até, mas assim, nunca veio para ficar. Então, o João Padan, ele é aquele cara que veio, ficou e ajudou a gerar toda essa cara que tem a América, né? O Brasil, por exemplo, né? Então, ele é esse gênio. Essa cena, logo no começo, quando ele está lá com a namorada que ensina para ele a ler a lua, e que ela fala, quando eles vêm, ele fala assim: olha só quem está ali, veio brindar o nosso amor. Quando ela olha, fala: vamos, isso aqui vai ser uma loucura, vai ser um pandemônio, vai ser um fim de... Que isso, está louca? Vai ser... Aí saem correndo e, de fato, foi tempo de chegar em casa, eles pegam o barco, remo, chegam em casa, corre, fechou a porta e vem um pandemônio, que ele fala, que foi um pandemônio. Aí tem uma cena toda bem onomatopeica, bem física, que é a da tempestade, da primeira tempestade, que é uma coisa que acontece ao longo do espetáculo todo, e é uma das costuras que retornam, né? Que é essa coisa da leitura do tempo, né? A leitura da lua que precede um temporal, né? Isso acaba Vê se acha salvando ela ele. aqui. Ele é salvo pela inteligência e pela esperteza dele. Mas o Dario Fo tinha esse traço aí, ó, esse traço bem, ele tinha uma maturidade no desenho que ele conseguia com poucos traços dar vida, né? E dava movimento acima de tudo, né? O traço dele tem movimento, ele não tem o detalhe do rosto, digamos assim, o detalhe, não é esse tipo de detalhe, mas é um traço contínuo, meio que de arquiteto que faz um croquis. O cara pegava a caneta e fazia um rabisco, e aí, então, assim, isso aqui é uma dança, uma festa, que você vê exatamente, né, a qualidade do movimento, né? Então, ele tinha essa capacidade na mão, efetivamente na mão, né? Ele conseguia botar na mão a intenção do texto, né? Olha só que beleza, né? Que É uma lindo coisa isso. assim incrível. E o cara não é isso aí valeria cada estampa, isso, cada desenho desse conta a história. Então, ele não à toa, ele fez todos os desenhos para contar a história, e ele contava os desenhos, olhava para o desenho e desenvolvia a narrativa que estava dentro do desenho, né? E isso é uma coisa para poucos, né? O Dario Fo realmente foi um artista pleno, plural, e não à toa a obra dele é tão vasta e tão... Ele teve que viver 90 anos e não parou de criar, né? Ele morreu com 90 anos em 2017 e criando, né? Fazendo
espetáculos novos, atualíssimos, né? Aqui, ó, o porão do navio, ele rompe, ele desenha por cima da coluna ele não tem esse preciosismo né, da perfeição. A perfeição dele é justamente essa coisa, o que interessa é a comunicação. Ele se comunicava com a palavra, mas também com o desenho, né, que tinha esse movimento, essa intenção, esse vigor. Maravilhoso. Para mim, Dario Fo é um dos grandes artistas verdadeiramente do século XX, e eu tive a grande sorte de conhecer a obra dele num momento bom da minha vida. E quando a Alessandra me provocou para fazer esse exercício, eu achei que era demais para mim. Então, eu agradeço a ela até hoje por ter me feito fazer esse mergulho, porque isso mudou a minha vida, mudou a vida de afetou a vida de muita gente, né? Muita gente, esse trabalho virou um pouco referência, e eu, mais do que eu virei referência, o trabalho virou uma referência, e eu sou o guardião desse trabalho. Então eu sou obrigado a continuar fazendo com a mesma qualidade. Então eu tenho que me dedicar a isso. Agradeço, eu bato cabeça cada vez que eu vou fazer, peço, rezo e ensaio até hoje quando eu vou fazer, né? Porque é uma grande responsabilidade, né? Tem muitos jovens que acabaram que ainda não viram o espetáculo, e é por isso que eu continuo fazendo. Fantástico, fantástico esse relato, Júlio, muito incrível, muito apaixonado, né? Como é a sua encenação, como eu percebo a sua encenação até hoje, né? Espero ter a oportunidade de assistir ao vivo, né? Uhum. A gente ficando em contato, espero que você possa nos comunicar quando houver novas encenações e que a gente, igualmente, quem sabe do GTT ou através, né, de uma movimentação local, a gente consiga trazer novamente para Belo Horizonte ou para Ouro Preto, né? Eu nem comentei, mas pessoalmente, eu sou de Ouro Preto. Foi em Ouro Preto que eu assisti a sua montagem, um festival de inverno aqui em Ouro Preto. E que legal. Eu fiz mais de uma agradeço. vez. Eu fiz no Teatro Municipal e Isso, fiz naquele teatro lá embaixo também, no centro de lá naquele convenções. espaço grande, Isso. das convenções. Eu Eu fiz assisti também. a montagem no Centro de Convenções. Gostaria de ter assistido no Teatro Municipal, na Casa da Ópera, né? Muito Mas a gente vai conseguir trazer ali atrás. novamente, sem dúvida. Sem dúvida, é um prazer. Eu sou facinho. Na verdade, assim, não fosse a pandemia, eu já ia botar uma pilha para a gente se ver e fazer aí para essa turma que está se debruçando. Eu acho que seria um encontro bacana, certamente. Mas, ainda que haja esse momento muito difícil ainda e incerto, eu acredito que o teatro vai vencer esse momento, vai sobreviver esse momento, assim como a maioria de nós deverá sobreviver, espero, né? E a gente possa não só continuar a fazer o que a gente acredita, como dar sequência a encontros possíveis como esse, porque não há impedimentos além do que esse momento está impondo a nós, nos impondo, né? Então, acho que a gente conseguindo superar esse momento com tempo, com dedicação, com responsabilidade, né? Com determinação, com vigor, coragem, a gente chega no outro lado. E chegando, a gente vai ter que celebrar. E nada melhor do que o teatro, né, para a gente celebrar. E eu fico aí, Raíssa, comprometido com vocês de, quem sabe, o primeiro espetáculo que eu faça nesse retorno, ainda que demore um pouco, possa ser junto com vocês, né, a primeira retomada, né? Vai fazer um ano que eu fiz a última apresentação agora em Incrível! março, e quem sabe a gente é isso aí, né? Valeu. Vamos torcer por isso e Então, usar também. A gente fica em contato, né? Para a gente tá pensar bom. nessa confraternização, nessa festa, Maravilha, né? Júlio, gratíssima. Vai ser muito maravilha. rica a sua participação aqui com a gente e, né, Tá esperemos, bom. desejamos vida longa ao João Padam, ao Dário Fo, à sua obra, né, e a você, a Alessandra Vanucci também agradecemos muitíssimo por essa contribuição. Tá Até, bom. Depois eu estou com uma lição, ok? Valeu, muito obrigado e até breve. até.